Na minha opinião, eu acho que o Jong-un e o Jong-woo é a dupla mais carismática de Loukism. É simplesmente satisfatório você ver como eles dois são opostos um do outro. Isso afeta até no estilo de luta que eles têm. E é claro que todo mundo aqui tem o seu preferido, né? Alguns é Team Jong-woo, outros é do Team do Jong-un. Além deles dois serem muito carismáticos como personagens na obra, eles também possuem uma das rivalidades mais interessantes e curiosas do verso de Loukism até agora. Rivalidade essa que gera muitas dúvidas na cabeça da gente que acompanha. Afinal de contas, entre eles dois, quem é o mais forte? O Jong-un e o Jong-woo já tiveram uma luta na obra, só que a gente não sabe qual foi o resultado dessa luta. E eu acredito que parte desse mistério é justamente para manter os fãs de ambos os lados motivados e continuarem gostando dos personagens. Até porque o hype de todo mundo fica lá no talo em querer saber qual deles dois é o mais poderoso, né? E eu acredito que o autor, para manter esse mistério e todo mundo curioso, ele não vai revelar isso tão cedo. Ou talvez ele nem revele. Mas o que a própria obra de Loukism tem a nos dizer a respeito disso? O autor, ele pode não nos dizer nada. Mas o que o manhwa tem a dizer pra gente? Até porque, como nós sabemos, ações dizem muito mais do que palavras. Quem é o mais forte, ou pelo menos quem tá mais forte atualmente? O que a obra revelou pra gente até agora a respeito desse tema? Fica aí, senta o seu bumbumzinho rosa na cadeira que a gente vai tentar achar uma solução pra esse enigma. O primeiro resquício da luta que eles tiveram aconteceu lá mais ou menos no capítulo 211, que foi onde o Jong-un tava recrutando o Eohan pra ser o líder de Gangbuk. Eles dois tiveram uma breve discussão ali e no meio desse diálogo entre eles, o Jong-un menciona que o olho dele tinha sido ferido por causa da luta dele com o Jong-woo. Quem fez esse machucado no olho dele, a ponto dele precisar colocar essa faixa na cabeça, foi o Jong-woo. Esse é o primeiro indício que a gente tem de uma luta entre eles. Depois do Jong-un, a gente não tem mais nenhuma menção por parte do Jong-woo sobre o que aconteceu. Talvez o Jong-woo tenha sido machucado também, mas a gente não tem nenhuma prova disso, então fica difícil a gente afirmar. Isso sem contar também que esse machucado do Jong-un também não significa uma derrota. Na verdade, não quer dizer nada. Só porque o Gun se feriu, isso não significa que ele perdeu pro Jong-woo, né? Obviamente que não. Uma coisa não significa necessariamente a outra. Mesmo assim, é interessante deixar isso aqui bem pontuado no vídeo. Sendo assim, o que sobra pra gente fazer é uma análise de combate. Pra gente ter uma noção do quão forte os dois são de uma forma mais precisa e refinada possível, eu vou pegar aqui as duas lutas principais que tem os dois personagens. Que no caso, essas duas lutas aqui são as duas vezes que o corpo perfeito do Park Hyun-suk lutou tanto com o Jong-un quanto com o Jong-woo. Ou seja, o juiz desse duelo aqui vai ser o corpo perfeito do Park Hyun-suk. É ele que a gente vai usar como medição para saber a força do Gun e do Gun. E a primeira informação que a gente pode dizer que realmente aconteceu de semelhante na luta do Gun e do Go contra o corpo perfeito é que nenhum deles de fato realmente chegou a vencer o corpo perfeito do PHS. Na luta do Jong-un, por exemplo, quando o PHS recuperou o controle do seu segundo corpo, automaticamente ele deixou de usar o instinto superior, ou seja, encerrando a luta por ali. E na luta do Go também não foi muito diferente. Quando os efeitos das drogas no corpo perfeito passou, ele também deixou de lutar. Foi praticamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Esse é o primeiro ponto, nenhum deles venceu de fato. O segundo ponto é a respeito do dano que cada um deles recebeu no meio desse combate. O Jong-un, no final da luta, teve o seu braço quebrado e o Jong-woo também teve o mesmo resultado. Depois que ele lutou contra o PHS perfeito, ele também ficou com seu braço quebrado, aparentando assim que tanto o Gun quanto o Go receberam o mesmo dano físico depois de um combate com o corpo perfeito. E até aqui tudo bem, você pode estar pensando que eles estão nivelados em questão de poder. Afinal de contas, se eles receberam o mesmo dano, isso significa que eles têm nível de força parecido, não é? Não exatamente, porque é a partir daqui que começam as diferenças entre o Gun e o Go. Mas para vocês entenderem essa diferença, primeiro a gente precisa ter um leve esclarecimento sobre como funciona o segundo corpo do Park Hyun-suk. A gente já viu na obra que quando o segundo corpo do Park Hyun-suk entra no modo instinto superior, ele fica praticamente imparável até que o modo instinto superior saia do corpo. Mas aí você pode estar pensando o seguinte: por que o segundo corpo do PHS é tão poderoso e tão apelão assim? Uma das causas pelo qual o corpo perfeito ele é tão imparável foi dita pra gente no arco da primeira filial dos Works. Nesse arco, a gente percebeu
percebeu claramente que o corpo perfeito ele tem uma capacidade adaptativa praticamente infinita, derivada da sua capacidade de copiar. Quando o PHS lutou contra o corpo original, a gente percebeu que ele estava copiando. Quando ele lutou contra o Park Jin-young, a gente percebeu que ele copiou todas as cópias do Quincaprium que o Park Jin-young tinha em questão de segundos. O corpo perfeito, galera, até chegou a copiar o CQC do Onsuke com perfeição. E detalhe, ele demorou dias e meses para aperfeiçoar aquela versão do CQC. E o segundo corpo do Park Hyun-suk copiou em segundos aquilo e já estava usando. O segundo corpo, ele tem uma capacidade adaptativa, evolutiva na verdade, praticamente infinita. Por isso que o apelido dele na obra é a máquina de combate. Quanto mais oponentes o corpo perfeito enfrentar de uma vez, mais memórias, mais informações, mais cópias ele vai absorver e maior vai ser o seu arsenal de combate. É como se o corpo perfeito fosse uma máquina de luta. Ele se alimenta, ele se aprimora e ele evolui constantemente. E também ele maximiza todas as cópias dele ao máximo, graças ao instinto superior. Por isso, ele é tão poderoso. Ah, e o que tem a ver a evolução e as cópias do corpo perfeito com a luta do Gun e do Go? O que isso influencia, o que isso muda? Agora que você vai entender. Se nós considerarmos que o corpo perfeito tem essa capacidade evolutiva comprovada na obra, tá? Se a gente considerar isso na equação, o que a gente conclui logicamente? Quanto mais o tempo passa, mais o corpo perfeito se torna mais forte. Claramente significa que o corpo perfeito que lutou contra o Jong-un, ele era um corpo perfeito mais fraco, entre aspas aqui, tá? Do que o corpo perfeito que lutou contra o Jong-go. Porque o Gun enfrentou o segundo corpo lá no capítulo 285, se não me falha a memória. E o Jong-go já enfrentou o corpo perfeito acima do capítulo 330, alguma coisa por aí. E essa grande diferença, galera, fez com que o Park Hyun-suk já participasse de muitos outros combates. E o corpo perfeito foi se aprimorando com o tempo. Se a gente pensar assim, o Gun enfrentou um segundo corpo muito menos aprimorado do que o Jong-go. Ou seja, já temos uma pequena diferença aí. Pensem comigo, o Jong-go, galera, ele lutou contra o segundo corpo que já tinha muito mais informações de combate do que o Gun. O Jong-go enfrentou um corpo perfeito que já tinha inclusive as informações de combate da luta contra o próprio Gun. Colocando essa linha cronológica na obra, fica explícito que o corpo perfeito que o Go lutou estava mais aprimorado do que aquele que lutou contra o Gun. Ou seja, colocando o Jong-go na vantagem contra o Gun aqui. A segunda questão também que envolve essa luta contra o segundo corpo do Park Hyun-suk tem a ver com o estilo de combate do Jong-go. O apelido do Jong-go é Gênio da Espada. Por que o Jong-go tem esse apelido? Porque o Jong-go, ele é um gênio quando se trata de armas brancas. Ele é o melhor dos melhores. Ninguém na obra até agora usou uma arma branca com tanta maestria quanto o Jong-go. É a força dele, é o estilo dele. Qualquer coisa não precisa ser necessariamente uma arma. Na mão do Jong-go vira uma arma perigosíssima, ele consegue fazer um estrago gigante. Mas quanto mais o objeto na mão do Jong-go se assemelhe com uma espada, mais forte o Jong-go vai conseguir manifestar sua força. Dito isso, o Jong-go só pode manifestar 100% da sua capacidade se ele tiver na sua mão uma katana de verdade, uma espada de verdade. E a gente viu o quão poderoso o Jong-go fica quando ele segura uma espada real na sua mão. O Go ficou tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu bater de frente com o top 1 do verso PTJ, o Sr. Lee Do-gil, meu amigo. E se isso não é incrível pra você, eu não sei o que vai te surpreender mais nessa vida. Quando o Go lutou com o corpo perfeito, ele estava usando um bastão quebrado da lança do Xianlong como espada. Por mais que o bastão ali tivesse o tamanho exato e se assemelhasse a uma espada, ainda assim não era uma espada de verdade, não era uma katana de verdade. Claramente, se a gente for parar para pensar, o Jong-go não estava a 100% de poder. Mas assim, chutando muito alto, vamos colocar que talvez o Go estivesse lutando ali a 90% da sua capacidade máxima. Pelo fato do objeto parecer muito com a espada, embora não seja, vamos colocar ali que estava a 90%. Mas mesmo assim, não era 100% do poder dele. Então vamos pensar o seguinte, o Go lutou em teoria com o segundo corpo muito mais aprimorado e não estando a 100% de força, recebendo exatamente o mesmo dano que o Jong-un, que lutou contra o segundo corpo menos aprimorado e aparentemente usando 100% da sua força. Porque a luta do Jong-un, ele não estava aparecendo pra mim que estava se segurando, tá? O cara tava lutando com uma sede de sangue no olho que, meu amigo. Considerando todos esses fatos que eu disse, fica explícito que aparentemente, até agora, o Jong-go
tem a vantagem de força contra o Gon. A ferida no olho do Jong-un no capítulo 211. Jong-go não lutando a 100%. Jong-un enfrentando um corpo perfeito aparentemente mais fraco. Pelo que tudo está indicando, o Jong-go tem feitos de força maiores que o Gon. Então, aparentemente, o Go tá na frente. Bom, mas e aí, clã? Você acha que eu esqueci de algum feito, algum mérito do Gon que coloca ele na frente do Go? Ou você concorda comigo? Eu quero ler os argumentos de vocês aí embaixo nos comentários. E não esquece de deixar o like e a inscrição pra gente bater 3k aqui nesse canal, hein? Conto com você. Um abraço e tchau, tchau.